Olá, jovem! Eu sou o professor Paulo César e hoje eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma mistura? Não? Então vai descobrir hoje. Então vamos lá. Quando falamos de misturas, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Talvez você pense em comida. Se você pensou isso, você não está errado, porque várias coisas que nós comemos e bebemos são de fato misturas. Por exemplo, quando nós tomamos café da manhã, né? Nós acordamos, aí nossa mãe vai lá e faz um café com leite para ela tomar. Esse café com leite é uma mistura de café com leite. Ou mesmo você que não gosta de café com leite, talvez você tome leite com chocolate, seu Nescau, seu Toddy ou outra marca. Você está misturando o leite com o chocolate. E na hora do almoço, quando você come lá o seu arroz e feijão, como você comeu a salada com várias frutas, tudo isso são misturas. Então, resumindo aí, mistura é o quê? É a união de duas substâncias ou dois componentes diferentes. Como já dei o exemplo aí do café com leite, né? São dois componentes ou dois materiais ou duas substâncias diferentes que quando nós juntamos, a gente tem uma mistura. Então, dito de forma simples, é isso. E essas misturas, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Não só quando nós falamos de comida. Porque, por exemplo, o papel que nós usamos para escrever é uma mistura. O vidro é uma mistura. A tinta é uma mistura. Então todas elas são muito importantes na nossa vida e por isso que é importante a gente aprender sobre elas, sobre as misturas. Porque elas nos odeiam, tudo ao nosso redor praticamente tem algum tipo de mistura. Mas aí fica uma pergunta, será que todas as misturas são iguais? Não, porque nós temos basicamente dois tipos de misturas. Temos as misturas homogêneas e heterogêneas. Mas calma. O nome é complicado, mas é simples de entender. Eu vou mostrar na prática alguns experimentos aqui, algumas coisas que nós vamos fazer, e você vai compreender muito bem qual a diferença entre a mistura homogênea e heterogênea. A primeira mistura que nós vamos fazer aqui é uma mistura homogênea. Para essa mistura nós temos aqui três ingredientes, ou três substâncias, três componentes, três materiais. O nome não vai interferir agora. Mas tenha em mente que a gente tem três coisas aqui diferentes, né? Três materiais diferentes. Um é sal de cozinha, aquele sal branco. O outro é açúcar. E o último, água. Água comum que nós usamos aí na torneira, no filtro. E ela tá no potinho. Então eu vou misturar aqui para vocês. Primeiro, o sal. Depois, o açúcar. Aí vocês podem ver, que eles estão se misturando. Eu vou pegar a tampinha do pote para agitar, para vocês verem aqui como que fica. Aqui, a tampinha, vamos lá fechar. Fechado. Se eu agitar, misturar aqui o pote com água, vocês conseguem ver que aqueles grãozinhos de açúcar e de sal, eles vão se dissolvendo nessa água. Vai chegar uma hora que nós não vamos conseguir mais ver nem os grãos de açúcar, nem os grãos de sal. Prontinho. Vocês conseguem ver que a água ficou um pouquinho turva. Mas os ingredientes que estavam ali, o sal, o açúcar, ele foi dissolvido na água. Ou seja, essa mistura, o que você consegue enxergar? Consegue enxergar o sal, o açúcar e a água? Não, você só enxerga uma coisa só, né? Na química a gente fala uma fase. Uma fase quer dizer o quê? Que nós só enxergamos uma coisa. Aqui no caso, a gente viu que o sal e o açúcar se dissolveu. Então, mistura homogênea é aquela que só tem uma fase, ou aquela onde todos os ingredientes se dissolvem. É quando a gente mistura e não consegue ver o que a gente misturou. Porque aqui a gente só está conseguindo ver o quê? Água. A gente não consegue ver o sal nem o açúcar. Tá certo que ela fica com a água um pouquinho mais esbranquiçada, mas mesmo assim a gente não consegue. Se
você mostrar isso para uma pessoa, ela não vai saber o que está misturado aqui. Então, mistura homogênea é essa. É quando a gente mistura os ingredientes e a gente não consegue ver o que foi misturado. Porque nós só temos uma fase, né? Uma fase visível, que é essa aqui que nós estamos vendo. Então agora eu vou fazer outro tipo de mistura, que é a mistura heterogênea, que é a contrária dessa mistura que nós estamos fazendo aqui. Agora a mistura heterogênea. Agora nós vamos usar dois componentes, ou duas substâncias diferentes. Óleo de cozinha, aquele óleo normal que a mamãe usa para fritar as coisas aí, e água. Água de torneira, água mineral, qualquer tipo de água aí. Eu vou pegar o óleo e despejar na água. Assim que eu coloco, vocês já conseguem perceber que ele é diferente lá daquela outra mistura de água, sal e açúcar. Porque aqui nós conseguimos enxergar duas fases diferentes. Ó, uma fase do óleo, outra fase da água. Ou seja, aqui a gente consegue enxergar o que foi misturado. Então, mistura heterogênea é aquela mistura onde a gente consegue enxergar o que a gente misturou. E se eu pegar aqui, ó, vocês conseguem ver que está bem divididinho, né? Parece que até que tem um papel ali embaixo dividindo. Se eu fechar aqui, ó, o pote e agitar, mesmo assim, ó, ele não se mistura. Porque se a gente chegar perto aqui, ó, a gente consegue ver as bolinhas de óleo. E olha, já começa a separar de novo. Tá vendo? Se você esperar mais um pouquinho, repousar essa mistura, você vê que ele separa novamente. Bem certinho a divisão de uma fase e outra. Então, mistura heterogênea é bem diferente da homogênea, porque na homogênea a gente não consegue ver o que a gente misturou. Fica tudo uniforme, né? Fica tudo como as receitas dizem, de bolo, de outras comidas, fica homogênea. A gente não consegue ver o que a gente misturou. Agora na heterogênea, a gente consegue. Entendeu tudo direitinho, jovem? Espero que sim. Se não, a gente vai retomar aqui alguns pensamentos que a gente fez durante a aula. Primeira coisa que a gente aprendeu. O que é mistura? Mistura é quando a gente pega duas coisas diferentes, ou mais, né? Mais de duas coisas, pode ser 3, 4, 5, e junta elas. Então, misturas é a união de duas ou mais substâncias, ou materiais, ou componentes diferentes. Essas misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Dois tipos diferentes aí de misturas, né? A mistura homogênea é aquela mistura quando você pega os materiais, mistura eles, e você não consegue ver o que você misturou, não consegue identificar lá o que foi misturado. Que é o caso do exemplo da água, do sal e do açúcar. A gente misturou e a gente não conseguiu ver o que foi misturado. É o caso também do café com leite, porque você mistura lá café com leite e você não consegue identificar onde tem café e onde tem leite. E também temos outro tipo de mistura, que é a mistura heterogênea, que foi o caso da água com óleo. Essa mistura heterogênea é quando a gente pega os materiais, nós misturamos, e aí a gente consegue ver, a gente consegue identificar visualmente o que foi misturado. Que é o caso da água com óleo, que é o caso, por exemplo, de uma salada que a gente come, que a gente consegue encontrar o alface, o tomate, a cebola. Então toda a mistura que a gente consegue identificar o que foi misturado, né, que fica de forma visível lá, é mistura heterogênea. Se a gente não consegue ver o que foi misturado, é uma mistura homogênea. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem essa aula, porque foi uma aula bem simples, né? Mas deu para entender. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um questionário pelo Google Forms, onde você pode testar os seus conhecimentos para ver se você conseguiu entender tudo direitinho. Vou deixar aqui também alguns materiais complementares para você poder aprimorar aí seus estudos. Algumas indicações aí de vídeos bem legais relacionados ao tema que a gente fez aqui nessa aula. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha aí com seus coleguinhas para todo mundo poder aprender também e te aguardo no próximo vídeo.